Bom dia, meus amores. Pessoal, demorei a entrar, deu um problema na internet que eu não estava conseguindo conectar, dizendo que tinha dado erro na conta corporativa, não sei do que lá. E tive que reiniciar, mas deu certo. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Ah, Maria, mas tá alto teu microfone. Meus amores, hoje nós vamos... antes de eu começar aqui qualquer coisa, gostaram do simulado ontem? Ouvi uns passarinhos aí dizendo que estava fácil, que era 10-10. Verdade isso? Ou é calúnia? Gostaram do simulado? Olha aí o Ítalo, o Pedro aí, coisa boa, né? Ajudou os organogramas. Ah, coisa boa. Então vamos lá, meus amores. Hoje nós vamos trabalhar a parte de classificação de clima e de vegetação, tá bom? É isso, rapaz. Olha, Luiz, vou divulgar tua nota, viu? Queira Deus que eu tenha tirado 10. Viu, Pedro Luiz? Tô dizendo que o Bernoulli é fraco, rapaz. Posso divulgar, Pedrão? Olha aí, tá vendo aí, né? Autorização, vou tirar até um print aqui que é para dar certo. Meus amores, vamos lá. Nós vamos fazer agora a caracterização da vegetação. Só atualizando vocês, antes da gente começar a fazer aquelas revisões, né, para o simulado, eu mostrar para vocês os organogramas, os roteiros de estudo, e eu falei para vocês sobre os fatores fitogeográficos, que são os fatores que condicionam a distribuição das vegetações. Vocês lembram quais são os fatores fitogeográficos? São 3 fatores que nós vimos aqui. Vocês lembram quais são eles? Quais são os fatores fitogeográficos? E aí, meus amores, quais são os fatores fitogeográficos? Bora lá, estão me ouvindo? Você está me dando vácuo mesmo. Quais são os... Pois não. De temperatura e Temperatura e umidade está dentro de um grupo, né? Pertence ao fator. Como é que a gente chama? É porque dentro desse fator a temperatura e a umidade é o mais importante. Qual seria ele? Clima. Aí nós temos, exatamente, clima, nós vamos ter o relevo e nós vamos ter os solos, né, que são os fatores pedológicos. Aí a última aula, me corrija se eu estiver errado, nós falamos daquela classificação das vegetações, quanto à umidade, quanto ao tamanho das folhas, quanto ao porte da vegetação, né? Por exemplo, quanto à umidade, nós vimos que elas podem ser hidrófilas, higrófilas e perennifólias. Tudo bem? Ok? Ficou claro o que eu estou dizendo? Pois pronto. Hoje nós vamos trabalhar a parte de classificação de vegetações. Vou explicar aqui para vocês algo fundamental. Existem 3 tipos de questões no Enem sobre essa temática. 3 tipos de questões. O primeiro tipo de questão diz respeito à identificação. Então, o Enem vai colocar um mapa, vai colocar um climograma, quando se tratar de clima, uma fotografia ou até um texto descrevendo o clima e a vegetação, e vai pedir para você identificar qual o clima, qual a vegetação que está sendo descrito naquele texto. Esse é o nível mais básico de questão que você pode ter no Enem. O segundo tipo de questão do Enem é você caracterizar. Então, ele vai te dar o clima e vai te perguntar as características dele. E aqui nós vamos aprender a interpretar o climograma, que é um gráfico síntese que traz as características básicas do clima. Vamos aprender, através de fotografias, a analisar, né, alguns ambientes, né, e identificar algumas características. Então, a caracterização seria o segundo tipo de questão que você poderia ter no Enem. E o terceiro tipo de questão, que é o de nível mais complexo, você vai ter que relacionar a sociedade e a natureza, onde você vai ter que fazer uma correlação entre o bioma que ali está posto com as atividades econômicas empreendidas sobre eles. Por exemplo, por que os cerrados têm sido desmatados de maneira tão veementemente nos últimos 20, 30, 40 anos? Qual é a razão que faz com que os
cerrados sejam desmatados de maneira tão forte? Alguém saberia me dizer? O clima? Expansão da fronteira agrícola? Exatamente, é a resposta mais perfeita que poderia ser dada, viu, Gisele? Porque exatamente é o termo que se trabalha, fronteira agrícola. Saiu do sul, foi para o centro-oeste, chegou ao norte ou nordeste. Existe uma limitação porque o norte tem solos pobres, lixiviados, que é a Amazônia, e tem o nordeste a limitação, que é o sertão nordestino. Então, esse agronegócio, que tem, entre outras coisas, a soja como carro-chefe, a pecuária também, ocupa o sul do Piauí, o sudoeste do Piauí, aliás, o sudoeste do Piauí, o sul do Maranhão, o oeste da Bahia e o estado de Tocantins. Então, a expansão das fronteiras agrícolas tem sido responsável por esse desmatamento tão forte de cerrado. Então, esse tipo de relação, ela pode cair. E essas relações, elas não dependem somente do conteúdo de vegetação em si, mas você vai agregando informações à medida que o ensino médio vai se transcorrendo, porque aí você vai colocando dentro dessa perspectiva conteúdo de economia, de sociedade e assim por diante, tá bom? Tudo bem? Ah, que demorou a chegar, né? Era sobre isso? Era não. Meus amores, então, continuando aqui, vamos então para o primeiro tipo de questão, que é para você identificar. Caso caia uma questão de um mapa, né, pedindo para você identificar o clima, a primeira coisa que você vai observar é o seguinte: quais são as zonas térmicas que ali estão contempladas? Então você coloca zona tropical, zona temperada e zona glacial. Por que você faz isso? Porque quando você faz isso, você meio que já seleciona, singulariza os tipos de clima. Por exemplo, eu vou ter clima temperado na zona tropical. Eu vou ter clima temperado na zona tropical. Não. Da mesma forma que eu não vou ter clima glacial na zona tropical. Então, quando eu falo lá na Cineca, eu coloco a separação, eu já tenho um certo direcionamento. E eu coloquei aqui dois mapas que nós vamos estudar agora, que é o mapa de climas, né, mundiais, e o mapa de vegetação, que devem ser estudados de maneira concomitante. Ó, observem, por exemplo, esse clima mais vermelhinho aí, ó, tá vendo? A autora, não sei se vocês estão conseguindo perceber, ela dividiu as zonas térmicas. Ela colocou uma cor mais forte para a zona tropical, um laranjinha mais claro para a zona temperada e o azul para a zona polar. Dá para ver isso no gráfico, no mapa aí? Sim. E aí tu observa, esse clima vermelho mais escuro na zona tropical, qual seria ele? Tropical. Equatorial. Equatorial. Quando eu vou para o próximo gráfico, para o próximo mapa, qual é a vegetação correspondente? Está vendo como ele se encaixa perfeitamente? Ó? Você tem aqui o clima equatorial, que é o clima da Amazônia, aqui também na região do Congo. Muita gente esquece desse detalhe, né, porque as pessoas lá imaginam a África com duas perspectivas de paisagem, ou savana ou desertos. Mas a África possui floresta equatorial na região ali do Congo, com o rio Congo, né? O rio Congo é o Amazonas dele lá naquela região. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: dá para ver que existe uma correlação da vegetação com o clima quando faz analogia entre os dois mapas? Sim. Perfeito, né? Aí o laranja seria qual clima? Laranjinha? O laranjinha aí, pelo que eu tô vendo, é o tropical. Tropical. Vocês sabem qual é a vegetação correspondente do clima tropical? Seria o cerrado. No Brasil, como é que nós chamamos os cerrados? Como é que nós chamamos no Brasil os cerrados? Oh, meu Deus, eu dei a resposta, não foi? Acho que é a fome que eu não tomei, não lanchei. Mas no Brasil, esses savanos são chamados cerrados. Vamos lembrar aqui um pouquinho lá do 8º ano de especiação alopátrica.
Eu falei para vocês que existia uma Pangeia. No meio da Pangeia você tinha a savana, né? A savana era uma vegetação única ali naquela região central. E aí, quando houve a separação durante o Cretáceo no Mesozoico da África e da América, aconteceu um fenômeno chamado de especiação alopátrica, que é um conceito da biologia. Vocês lembram o que é especiação alopátrica? Existem várias formas de especiação, mas a alopátrica, vocês sabem qual seria? Quando uma vai para uma região diferente da outra, aí ela se dispersa. Ocorre a especiação por estar em regiões diferentes. Você até usa a expressão de que existe o isolamento geográfico, né? Você separa as espécies, essas espécies vão ter que se adaptar a novas condições ambientais e modificam-se. Por exemplo, então, quando a savana se separou, no Brasil ela virou os cerrados. E parte desses cerrados viraram a caatinga. Tanto é que o IBGE chama a caatinga de savana estépica. Ela é uma savana por origem, mas ela é estépica, ou seja, ela é ressecada por uma condição em que você vai ter um ressecamento em resultado de uma adaptação a um clima mais seco. E aí, como é que isso vai acontecer? A planta vai desenvolver folhas atrofiadas, que é chamado de espinhos, uma raiz mais profunda, mas por origem genealógica, né, por origem familiar, elas pertencem ao mesmo bioma anterior, que era as savanas. Foi claro o que eu falei? Aí aqui nós chegamos aos dois climas predominantes na zona tropical. Quais seriam os dois climas predominantes? Quais seriam eles? Equatorial e tropical. Equatorial e tropical. Subindo um pouco mais, nós vamos ter os desertos. Vocês lembram a razão da formação dos desertos? Pode ser. Zona de alta pressão. Pronto, seria uma delas. Onde é que ficariam essas zonas de alta pressão? Capítulo, deixa eu ver, é o de vegetação, se eu não estiver enganado, é o capítulo... Porque aqui no digital eu tô com acho que é 5 e 6, se eu não estiver enganado, não? É o 5 é clima e 6 é vegetação. É o volume 3, capítulo 2. É vegetação, viu, Júlia? Então, ó, onde é que eu vou encontrar essas áreas de alta pressão? 30 graus sul, 30 graus norte. Que é a sala de Hadley, né? Os ventos saem, os alísios, de 30 graus em direção ao Equador, sobem, condensam, precipitam, e quando retornam para 30 graus norte e 30 graus sul, eles retornam como? Quente ou frios? Quando eles retornam para 30 graus contra alísios, eles se encontram na linha do Equador, ascendem, condensam, precipitam. Aí retornam para 30 graus norte, 30 graus sul, na sala de Hadley. Eles voltam com que característica esses ventos? Secos e frios. Por isso que eles pesam mais e descem 30 graus norte e 30 graus sul. Mas quando eles retornam secos, eles provocam deserto em 30 graus norte e 30 graus sul. Outra coisa que é importante observar, vocês estão vendo a setinha do mouse, então? É a corrente marítima fria, a corrente... Exatamente. Pronto. Onde você tem correntes marítimas frias, formam desertos. Por exemplo, aqui, ó, corrente da Califórnia, deserto da Califórnia. Corrente do Peru, deserto do Atacama. Corrente de Falklands, deserto da Patagônia. Corrente de Benguela, deserto do Kalahari. Então, onde as correntes marítimas frias atingem o litoral, você vai ter desertos. E não sei se vocês conseguem visualizar que esses desertos provocados por correntes marítimas frias sempre se localizam na costa ocidental dos continentes, ou seja, nas costas oeste dos continentes. E aí você vai ter o quê? Uma antecipação das chuvas. Ou seja, a massa de ar vem em direção ao continente, mas ao passar sobre as correntes frias, que provocam ar sobre eles mais frio, ela condensa e precipita no oceano. Chegando no continente, chega seca. E aí o que acontece? Por exemplo, no Atacama, ela vem do Oceano Pacífico, ao passar sobre a corrente de Humboldt, ela condensa e precipita no oceano, chegando ao litoral chileno, seca. E aí a Cordilheira dos Andes impede que essa massa de ar seca se interiorize. E por esta razão você vai ter uma massa de ar estacionada e seca, formando o deserto do Atacama. Tudo bem? Então, a segunda razão são as correntes marítimas frias. Foi claro? Sim.
E a terceira razão, qual seria? Alguém sabe? Nós já falamos de áreas de alta pressão, já falamos de correntes marítimas frias. Qual seria a terceira? O relevo? O relevo. Porque as massas de ar que conseguem chegar ao continente úmidas, elas ascendem, condensam e precipitam do lado que é voltado para o oceano. Vocês lembram como é que nós chamamos desse lado? Qual é o nome que nós damos para ele? O lado que recebe as massas de ar, que faz com que o ar ascenda, condense e precipite. Como é que eu chamo ele? Não lembro agora. Barlavento. Então, a massa de ar vai em direção ao continente, encontra uma barreira orográfica, sobe, condensa e precipita. O lado úmido nós chamamos de barlavento. Quando passa para o outro lado, ela passa como? Sol também, se não me engano. Exatamente. Ele passa como a massa de ar? Seca. Por isso que a sotavento você tem uma formação de desertos. Então, são as três razões da formação de desertos. Alguém tem dúvida acerca de uma dessas formações? Não. Não. Perfeito. E aqui a gente tem um caso, gente, que a gente pode analisar isso bem interessante. Ó. Aqui é o caso da região dos Estados Unidos. É que você vai ter um semiárido, né, que é esse amarelinho, e vai ter o deserto, que é o amarelinho mais escuro. Existem vários condicionantes para que essa área seja deserto. O primeiro condicionante é a corrente marítima fria aqui, tá vendo? Ó? Que antecipa as massas de ar que vêm em direção aos Estados Unidos. Então aqui já é favorável à formação de desertos. Segundo condicionante, está aí na região de 30 graus aqui, tá vendo? Ó, que essa linha contínua aqui é 30 graus norte, que é uma área de alta pressão. E o terceiro condicionante é que na costa oeste americana você tem as montanhas rochosas. Então, quando as massas de ar vêm em direção àquelas que conseguem ter umidade, elas acendem, condensam e precipitam do lado, né, da vertente voltada para o oceano. Do outro lado, nessa parte aqui amarelinha dos Estados Unidos, ó, que é essa parte da costa oeste, eles têm clima semiárido porque a massa de ar não consegue passar lá, ou seja, existem os três condicionantes na costa oeste americana para que essa região fosse deserta. Então, não há uma chance de não ser, né, devido a essas razões. Para a zona temperada, qual o clima que vai predominar na zona temperada, gente? Qual o clima que vai predominar? Temperado. Temperado. E o outro, qual seria? São dois os climas, inclusive os dois, né, aviso a você o seguinte, os dois climas são os únicos que têm 4 estações bem definidas. Os climas da zona tropical e os climas das zonas temperadas, eles só têm no máximo 2 estações. Então, quais são os dois climas que são encontrados na zona temperada que possuem 4 estações bem definidas? Temperado e Mediterrâneo. O Mediterrâneo só tem 2. Subtropical. Subtropical. Você sabe qual é a diferença do subtropical para o clima temperado? Em termos gerais, os dois têm 4 estações bem definidas. Chuvas bem distribuídas. Eu diria que é porque o temperado é mais frio do que o subtropical. Porque ele tem uma latitude maior, se você observar no mapa aí, que é o verdinho, ó, ele vai ter uma latitude maior do que o rosa, né, cor de rosa, que é o subtropical. O Brasil não tem latitudes tão elevadas, então no sul do Brasil eu vou ter clima temperado? Qual é o clima que eu tenho no sul do Brasil? Subtropical. Já lá na região de Buenos Aires, que é um pouco mais ao sul, você vai encontrar, né, o clima subtropical, aliás, o clima temperado, que ele é um pouco mais frio em termos de médias térmicas. E aqui tem uma dica importante, que a gente já vai passar para os climogramas já já, é o seguinte, as zonas temperadas, que têm 4 estações bem definidas, as chuvas são muito bem distribuídas. Significa dizer que essas chuvas que são muito bem distribuídas não vão ter, né, um problema quanto ao abastecimento hídrico. O fator diferenciador das estações, no caso deles, que têm 4 estações bem definidas, é a temperatura. Porque eles vão ter um verão quente, porém eles vão ter um inverno frio. Então, o fator diferenciador de estação do ano e de análise durante o ano no climograma, na zona temperada, quer seja o clima temperado, quer seja o clima subtropical, é o fator de temperatura, já que a precipitação é igual o ano todo. Nas zonas tropicais, o fato de você ter temperaturas, né, de baixa amplitude térmica, ou seja, que não vai ter tanta variação durante o ano, permite que o fator diferenciador das estações será a umidade. Por isso é que em Teresina a gente vai ter, em termos de médias, tá? A gente não está falando de máximas e mínimas. A temperatura vai ser muito estável durante o ano em Teresina.
O que vai mudar aqui para a gente, a percepção de estação será o quê? Já que a umidade é a mesma, aliás, que a temperatura é o mesmo durante todo o ano. O que vai mudar a estação para outra? As chuvas, umidade do ar. Sim, a umidade. Então você vai ter o verão chuvoso e o inverno seco, que é a nossa principal característica climática aqui. Aqui em cima nós vamos ter o clima, ó, que é o clima de frio, neve e floresta, esse clima aqui. Você sabe qual é a vegetação correspondente a esse clima frio, neve e floresta? Ele é chamado de frio aqui, mas quando o William Köppen fez a elaboração dele durante a década de 1910, ele chamou ele de frio de neve e floresta, porque existe uma vegetação específica desse clima, que ele é transicional entre a zona temperada e a zona glacial. Qual seria a vegetação dele? Olha, como tem. Se tiver floresta é taiga, se não é tundra. Pronto, então vai ser a taiga, ó, que é a florestazinha comum ao frio de neve e floresta aqui, ó, essa parte verde. Aí na zona polar, você vai ter duas realidades. Os extremos polos vão ser clima glacial, que é muito, muito frio, ou seja, não passa de zero nem no período mais quente. E você vai ter o clima subtropical, que ele é um pouco mais quente. E aí tem 3 a 4 meses para que a planta se desenvolva. Aí nesse subtropical, que a temperatura passa aí durante 3 a 4 meses de zero, nós vamos ter que vegetação? Que vegetação? A da tundra. Tundra, né? Por isso que nós dizemos que ela tem ciclo curto, ou seja, só 3 a 4 meses para se desenvolver. Partindo então desse raciocínio, você acha que a taiga, a tundra, tem como ter porte arbustivo e arbóreo? Se ela tem apenas 4 meses de ciclo? Não. Aí você já faz a associação de que ela é rasteira. Alguma pergunta até agora, meus amores? Já vamos para a identificação, A gente. vamos para a caracterização. No mês passado, se eu não me engano, que foi da montanha, que quando mais alto, mais vai ficando parecido como se fosse a latitude. Uhum. Aí, perto da área onde fica congelado o tempo todo, teria a tundra. Sim, aí, com não aquela desenvolver. variação de altitude, né? A mesma variação que nós vimos agora latitudinal, ou seja, a distância do Equador, nós temos no ponto de vista de altitude. O topo é gelo, aí vem tundra, taiga, temperada, florestas tropicais, tá bom? Então, as mesmas variações, tá bom? Mas E, meus amores, ela oi? não se envolveria como arbórea, já que ela não vai. Ela vai ter algum momento que ela vai ficar congelada também, ou alguma coisa assim? Não, a tundra não tem como ser arbórea, ela é totalmente herbácea. Ela é formada por líquens e musgos, né? Os musgos, eles ficam nas áreas mais úmidas. Então, quando há o degelo, que forma aquelas poças lá, aparece a tundra, né? Que a tundra ela vai se desenvolvendo nesse ambiente. Os musgos, aliás, né? Que são mais ligados em locais mais úmidos. Na área mais alta, formam-se os líquens. Mas tanto os musgos como os líquens, eles não passam, né, de 10 centímetros, 20 centímetros de altura. Ou seja, não tem como ele desenvolver. Porque logo depois de 4 meses o gelo vem e recobre a vegetação totalmente. Não, porque o permafrost não permite o nascimento dela. Ele vai desenvolver em torno dela, viu, William? O permafrost ele é uma camada permanentemente congelada, certo? Então ela vai ficar ali naquela transição ali da taiga com a tundra. O permafrost ele não permite que a vegetação consiga se formar, né? O permafrost é uma camada de gelo próximo da superfície. Tá bom? Ok, meus amores? Deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar algo para vocês. Um segundinho, eu já compartilhei a tela com vocês. Vamos falar agora, né? O que eu vou utilizar como recurso? Por nada, William. É só lembrar essa questão, né? De que o permafrost ele é uma camada de gelo e pode acontecer
acontecer em casos muito raros, principalmente nos musgos, que eles conseguem penetrar essa camada de gelo. Entendeu? Mas vai depender da consistência dela. Pode se formar tundra, mas principalmente durante o degelo mesmo. Como ela não precisa de uma profundidade muito grande para se desenvolver, ela consegue ficar nos 10 a 15 centímetros que é a forma. Mas isso não é um processo tão simples de ser conseguido, né, de ser obtido. Aí algumas raízes conseguem aprofundar isso aí, né, mas vai depender da espessura do gelo, se ela vai conseguir cortar nesse gelo. Claro que quanto maior a latitude, maior vai ser a espessura do permafrost, né? E aí dificulta cada vez mais. Mas na transição, como eu falei para você agora há pouco, da taiga e tudo, ela ainda pode até conseguir aparecer, mas não vai ser um processo tão fácil. Deixa eu só colocar aqui que eu estou ajeitando aqui. Tá bom, William? Deixa eu tirar um print aqui, só um segundinho. Só ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou mostrar para vocês o climograma e a vegetação logo em seguida, tá bom? Como é o primeiro slide que eu vou utilizar agora, eu vou mostrar para vocês como interpreta o climograma. E aí, a partir dele, nós vamos fazer aqui essa análise. Tudo bem? Cadê o William? Vou organizar aqui, tá, gente? Só um minutinho. Aí, como eu vou apresentar o primeiro climograma, vou mostrar para vocês ele, nos próximos eu não vou mais explicar, tá? Pronto, tá aqui. Então, aqui desse lado aqui, ó, nós vamos ter a precipitação. Então, o gráfico aqui vai ter duas ordenadas. Na primeira ordenada, você vai ter a precipitação, na segunda ordenada, você vai ter a temperatura. Na abscissa, como vocês podem observar aqui, ó, traz os meses do ano, né? Que quando não vier nessa abreviação convencional, até essa abreviação aí da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela pode vir apenas com a letra inicial. E é interessante que, como no inglês os meses começam com as mesmas letras do português, você pode colocar J, F, né, M, A, M, M, os meses do ano, tá bom? Sem nenhum problema. Tanto no inglês como no português, a letra que introduz o mês é a mesma. Então, você pegando o climograma dos Estados Unidos, você pode muito bem fazer a interpretação do gráfico. A diferença é que lá eles utilizam Fahrenheit, né? Diferente do Brasil, que utiliza a escala de Celsius, né? A maioria dos países utilizam a escala de Fahrenheit, né? Os Estados Unidos que é diferentão. A linha sempre retratará a temperatura. Tá? Se ela vier em cor, ela vem em cor vermelha. E a coluna, ela indica a precipitação, né? E quando a gente fala precipitação, inclui tanto chuva como neve, tá? Orvalho e tudo mais. Você calcula essa precipitação em forma de milímetros. Vocês entendem o que é esse milímetro de chuva? Tipo, choveu 10 milímetros, 20 milímetros. Vocês sabem como é que isso é mensurado? Você deixa só um espaço pequeno para entrar água em algum canto, aí depois você marca a quantidade que entrou no compartimento que você separou, alguma coisa assim, não sei explicar. Então, olha só. O Enem, inclusive, ele coloca que o climograma ele nem coloca colorido, né? Porque ele entende que, como você tem a coluna para chuva e a linha para temperatura, não há nenhum problema de você representar em preto e branco. Eu só queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Quando você coloca aqui um tanquezinho, né, em céu aberto, foi a pergunta que eu fiz sobre os milímetros como eles são calculados. Deixa eu só botar aqui. O que vai acontecer? Você vai colocar um recipiente de vidro, né? E você vai submetê-lo a uma área aberta. Você não vai colocar esse recipiente numa biqueira, tá, gente? Aí vai chover. Quando chover, forma-se uma lâmina de água nesse tanque. Aí você calcula quantos milímetros subiu aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó.
qual foi o valor de milímetros dessa chuva. E é calculado em milímetros. Por que eu estou chamando a atenção para vocês disso? Às vezes você vê um climograma lá, e você tem que olhar esses parâmetros que são dados aqui, ó. Você vê uma coluna aqui pequena, certo? Mas aqui chove 100 milímetros. Num clima desértico, não vai chegar a isso. Vai chegar a 20, 12. E às vezes a coluna está muito alta e o aluno diz, meu Deus, esse clima é chuvoso. Mas é porque a pessoa coloca na ordenada um intervalo maior. Então esteja atentos a isso. Outra coisa que você tem que estar atento é que, às vezes, o autor coloca em centímetro. Então, por exemplo, esse clima aqui é o clima mais chuvoso do planeta, que é o clima equatorial. Se o cara coloca assim, chove 10 centímetros, a pessoa diz, não, é um clima desértico. Não, mas você tem que lembrar que 10 centímetros é o mesmo que 100 milímetros, porque você acrescenta um zero ao transformar. Então, observe se está em centímetro gráfico ou se está em milímetro, né? Tem um certo parâmetro. Eu sempre costumo dizer o seguinte, Teresina chove 1.200 milímetros. Então, se você sabe disso, significa dizer que você vai ter, né, uma precipitação em Teresina significativa, porque pensa comigo, o deserto chove 250 milímetros, você vai dividir, Teresina chove 1.200, vai dividir mais ou menos por 5. Uma quinta parte do que chove em Teresina, o deserto não passa disso. Então, você tem uma certa ideia. Quando eu falo que a Amazônia chove 4.000 milímetros, você vai multiplicar o que chove em Teresina aproximadamente por 4. Então, você já vai ter uma noção, né, de valor. Então, quando você pega a tua realidade e compara com as demais, fica mais interessante para você fazer o cálculo, tá bom? Foi claro no que eu falei, meus amores? Sim. Foi. Aí vamos lá. Ó. Esse clima aqui, eu já vou caracterizar ele, que eu estou com o climograma aqui, tá? Ele tem uma baixa amplitude térmica, porque você vai pegar aqui, ó, a máxima é 25,2 de temperatura, menos a mínima, que é 23,7. Aliás, desculpa, aqui do lado tem, ó, 23,6. Ou seja, vai dar mais ou menos 1,6 de amplitude térmica, que é muito baixa. Amplitude térmica é a variação entre a máxima e a mínima. Na literatura não tem um valor para dizer assim, isso aqui é baixo, isso aqui é médio, isso aqui é alto. Mas normalmente em torno de 4, 3, 2 é baixo. Outro detalhe, quando você tem um clima de tal maneira, aí tem estação seca nesse clima aí, o que vocês acham? Você acha que é um clima chuvoso, pouco chuvoso? O que vocês acham? Considerando as informações que estão aí. Ele é um clima muito chuvoso, pouco chuvoso? Eu diria que ele é úmido, semi-úmido, seco. E aí? Bora, meus amores, participem. Eu diria mais ou menos um pouco chuvoso. Ele é muito chuvoso, gente. O clima da Amazônia é o clima mais chuvoso do planeta. Esse daí, que é o do Congo, que fica na África, ela não tem tanta chuva como a Amazônia, porque como a Amazônia é maior que a brasileira, né, você tem mais evapotranspiração. O que eu quero que vocês raciocinem dessa forma? Porque se você visualizar que um clima úmido, né, está sendo aí retratado, você vai entender porque que a amplitude térmica é baixa, porque a água é um regulador térmico. Então, quanto mais úmido o clima, maior é a probabilidade de você ter uma menor umidade, já que a temperatura vai estabilizar devido à umidade. A água é um regulador térmico importante na atmosfera, gente. Então, quanto menor a umidade, certo? Aliás, quanto maior a umidade, menor a amplitude térmica. Então, eu diria que esse clima vai ter baixa amplitude térmica, chuvas abundantes durante todo o ano, não tem nenhum mês genuinamente seco, você vê que todos os meses tem uma colunazinha indicando chuva. Então, tudo isso, né, vai ser contado. E às vezes eles perguntam o mês mais chuvoso, aí você coloca aqui o mês de outubro, o mês menos chuvoso, que é o mês aqui de janeiro e tal. Tá bom? Vamos então voltar para o slide. Esse aqui vai ser só no primeiro climograma, tá, gente? Os demais, eu já digo a vocês como é. Então, o que eu recomendo que vocês façam?
ao analisar o slide, só vai botando as informações que você consegue encontrar. A vegetação que você vai encontrar na Amazônia é a vegetação que vocês visualizam na imagem. Essa vegetação, né, ela possui uma vegetação, ela possui um aspecto hidrófilo e higrófilo, latifoliado, ou seja, ele tem hidrófila e higrófila, ou seja, ela é aquática, como a Vitória Régia, e ela é hidrófila, ela é aquática, e higrófila é de clima úmido. Ela possui também, gente, pensa comigo, ó, se a vegetação possui uma área de muita umidade, ela está localizada em uma área de grande umidade, ela precisa perder essa umidade. Então, impreterivelmente, ela vai ser latifoliada, você vai ter folhas grandes, esparsas, e vai ser perennifolia, você vai ter folhas em todas as estações. Então, ela vai transpirar através da folha bastante. Porque se ela perder as folhas, todas as folhas, ela não vai conseguir transpirar, então ela vai morrer afogada literalmente. No caso do climograma, William, a gente está considerando a amplitude térmica anual. Porque o que você está vendo no climograma é mês a mês. Então, eles vão pegar a temperatura média do dia, somar as 30, dividir por 30 e pega do mês, tá bom? Já existe a amplitude diária, que é o caso do deserto, que vai variar bastante, porque você vai ter um verão... o dele aqui. Eu acho que ela queria falar comigo. Então, assim, você vai ter no deserto uma variação diuturna, ou seja, durante o dia vai ser quente e à noite vai ser frio. Só que na variação que a gente está considerando aqui é uma variação anual. Então, o mês mais quente é o mês a média do mês, e o mês mais frio é a média do mês. Então, não tem como você ver esse percurso diário. Mas a dica que eu dou para vocês é, a seção é deserto, que tem uma variação dia e noite. Os demais climas, mesmo temperado, que tem 4 estações, no verão ele é todo tempo quente, e no inverno ele é todo tempo frio. Ele vai ser uma variação mais mensal, diferente do deserto, que vai ser uma variação diária. Exatamente. Então, muito bem seu raciocínio é isso aí. Mas ficou claro o que eu falei dessa diferença do climograma? Que a gente está pegando médias mensais. Então, a gente não está pegando médias diárias. Tá. Para a gente encerrar a vegetação de hoje aqui, nós vamos falar basicamente, a Amazônia tem estratos, já tem camadas, que é a submata e a dorsal, que é a parte mais alta. Existem espécies que dificilmente conseguem se desenvolver, porque a vegetação é muito fechadinha, então a radiação solar não chega. Você tem as espécies chamadas de espécies umbrófilas, é só lembrar de umbrella no inglês, tá? Que é espécies que vivem nas sombras. Desenvolvem-se epífitas e trepadeiras, que, né, ou escalam ou nascem no próprio caule, naquelas relações que a biologia chama de simbiose, parasitose, conseguem buscar radiação solar e desenvolver seu processo de fotossíntese numa floresta muito densa. Não precisa dizer que ela é muito biodiversificada, né? Ela tem uma elevada biodiversidade e, portanto, consegue-se então ter um equilíbrio, né, graças à biodiversidade que a possui. Tudo bem, meus amores? Alguma pergunta sobre o clima, vegetação? Não. Não, tá bom. Aí amanhã vai ser bem mais rápido mesmo, tá? Porque a gente só já vai dar as características dele. A dica que eu dou para vocês, aliás, eu tenho que ir para outra sala agora, amanhã me lembrem, tá, André e Lisela, e o William, né, que participou mais da aula hoje, que vocês me lembrem amanhã de eu dar uma dica para vocês estudarem esse assunto, tá bom? Tudo bem? Beleza, professor? Um abraço, meus amores. Bom dia para vocês. Valeu.